Atos capítulo 6, versículo 8 diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Dá um pulo aí para o versículo 13 agora. Apresentaram falsos testemunhos que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar costumes que Moisés nos deu. Agora dá mais um pulo, Atos capítulo 8. Versículo 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Amém? Podem se sentar. Meus irmãos, estamos hoje na nossa 11ª lição da nossa revista Até os Confins da Terra. Estamos falando sobre missões. E agora entramos num período da nossa revista que a gente vai falar um pouco sobre um tema, que é o tema da perseguição. Domingo passado, o pastor Manassés ministrou a aula falando sobre a janela 1040, já dando uma ideia um pouco da perseguição que a igreja passa, principalmente e voltado a missões, a dificuldade que se tem durante o mundo de algumas regiões que são muito perigosas o trabalho do missionário. Hoje a nossa lição tem de título Missões e a Igreja Perseguida. O textual da lição está em 2 Timóteo 3,12, que diz assim: E também todos os que planamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Seguir a Cristo, tomar a sua cruz, inclui perseguição. Verdade prática: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Deixa eu ler aqui só o texto áureo para falar uma coisa para vocês aqui. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu me lembro agora de uma situação que aconteceu conosco aqui. Alguns anos atrás, eu era líder de curso do Homem ao Máximo, liderava com os homens no curso de hombridade, e um dos irmãos falou assim: a igreja está muito solta, pastor. A igreja está muito de qualquer jeito, não tem nenhum freio, não tem nada que faça. A igreja precisa de perseguição. Ele foi bem enfático. A igreja precisa passar por uma perseguição, para daí sim mostrar que é a igreja está vivendo um evangelho muito leve. Em parte do que ele falou, de fato é verdade. A igreja está vivendo de fato um momento, parte da igreja passa por um momento de leveza mesmo, de festa e de... Eu já falei aqui uma das lições atrás, a igreja hoje, parte dessa igreja aí, hoje que temos na atualidade, se baseia em festas.
O culto tem que ter uma festa, o culto tem que ter um convidado, o culto tem que ter um pastor diferente, o culto... Por quê? Porque as pessoas que vêm cultuar a Deus precisam se sentir bem no culto. Quando na verdade prestar culto a Deus é prestar culto a Deus. Você está indo bem ou não? Pastores hoje têm que ministrar uma palavra mais leve, tem que trazer uma palavra de promessa, uma palavra de... E eu amo palavra de promessa, tá bom? Amo palavra de bênção, amo. Mas às vezes também precisa ter uma palavra de confrontação. E eu falei com ele assim, de fato, meu irmão, a igreja está passando por um período de leveza muito grande, de dispersão muito grande. Mas perseguição, todo aquele que aceita Cristo, começa a passar ela imediatamente. Aí ele falou assim, não concordo. Eu digo, eu vou lhe provar que sim. Quando alguém passa por um processo de conversão, vamos lá, uma mulher que tem práticas mundanas, aceita que diz respeito ao marido, quando ela começa a aceitar a Cristo e se converte, ela vai se perseguir, porque no momento em que ela levantar uma palavra contra o marido dela, o Espírito Santo irá fazê-la repensar e irá trazer a ela um incômodo. Aí eu falei com ele, você quer ver? Estamos num grupo de homens, tá? Eu estava reunido com alguns homens. Aí eu falei, você quer ver um exemplo pior? Ele disse, diga. Homens do mundo têm uma prática das brincadeiras, e alguns têm, nessas brincadeiras, têm a prática de vangloriar de atos de adultério. Quem já foi do mundo sabe como é que é isso. Dos homens que acham que são mais homens, porque tem várias mulheres. Cachorros também têm várias cadelas. Nenhum deles é homem. Homem é aquele que respeita a sua esposa, porque é só ela. A aliança é com a esposa e Cristo. Só que aquele homem que tem a prática de adultério, quando ele se converte a Cristo, ele precisa corrigir o que ele fez. A primeira perseguição é ele ter que sentar com a esposa, pedir perdão e reconhecer o seu erro. Sem assim não haverá misericórdia. Sem assim não haverá perdão. Isso é perseguição. A primeira perseguição nós sofremos em nós mesmos. Então não há seguir a Cristo achando que será tudo leve. Porque se alguém segue a Cristo e não se persegue primeiramente, tem que entender se de fato segue a Cristo. Tem que entender se de fato carrega uma cruz. Amém? Mas vamos para a nossa lição, porque a perseguição aqui é outra. Nós vamos falar sobre a perseguição da visão missionária, da obra missionária, tá bom? Mas vamos lá. A introdução da lição diz assim: a perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realidade no contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio e faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Essa é a nossa introdução da lição. Já vamos para o primeiro tópico dela. Mas antes disso, só para a gente ter uma ambientação. Perseguição, essa é a palavra principal da nossa lição de hoje. Perseguição é de origem de duas palavras do grego que diz a palavra através, sek, keui no final, tá? Que significa seguir, através de seguir, aquele que segue através, ou aqueles que nos seguem opressivamente. Perseguição, aquele que causa perseguição, é aquele que segue, como um caçador caça um animal, ou como uma fera que caça uma pessoa. Perseguição é isso, é através, aquele que vai através dele, aquele que passa ele. A perseguição, principalmente em perseguição em relação ao martírio. Quem aqui sabe o que é o martírio, o sentido da palavra Marte? Levanta a mão para mim saber. Não, a pessoa diz assim, eu sou Marte. Essa frase já está errada, tá bom?
a pessoa dizer que ele é um Marte já mostra que está errado. Marte é todo aquele que morre por sua causa, por sua apologética. Aquilo que ele defende, ele morre por ela, mas não abre mão da sua fé. Isso pode ser independente do cristianismo ou não, tá bom? Todo aquele que morre por sua fé é um Marte. Essa perseguição pode ser feita de várias maneiras, cultural. A principal delas é a mental e a física. Mental, quando um país, alguma região, geralmente países, nações em que a sua liderança ela não tem um estado laico definido. O líder define qual será a sua religião. Toda nação deve seguir a sua religião. Não há abertura para novas religiões, não há possibilidade de professar a fé diferente do que a nação traz. Mas mentalmente também pode acontecer por essas nações também. São nações que não levam à violência, ao caso extremo da violência, em alguns casos à morte, mas são situações de pessoas que são limitadas em suas nações, algumas vezes criticadas, julgadas, trazem a ela um peso de minoria, de baixas oportunidades, porque a fé delas é diferente. Isso é um exemplo de martírio. Isso é um exemplo de pessoas que são mártires. Ok? Mas vamos lá. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Aqui, assim, né, entre algumas divergências, a lição traz Estevão como o primeiro mártir. Ele é o primeiro mártir da era da igreja, tá bom? Mas mártir, se a gente parar para falar direitinho, o próprio João Batista pode ser considerado um mártir também. Só que ele vem antes de Cristo, ele morre antes de Cristo. Trazendo para a ideia da igreja, Cristo é o primeiro mártir do cristianismo, porque ele é o primeiro que morre por sua fé. Cristo também morre por isso. Ele é o exemplo dos mártires, ele é o mártir dos mártires. Até nisso, ele é o primeiro de todos. Mas da igreja, Estevão, considerado o primeiro mártir, por quê? Porque a igreja nasce em Atos 2, no Pentecostes, quando Cristo já morre, ressuscita e sobe ao Pai. Neste momento a igreja nasce. Então o primeiro mártir da igreja é Estevão. O texto de Estevão, do seu julgamento, a gente leu agora na abertura da lição. E Estevão, por conta do que ele falava acerca, que trazia do Jesus do Nazareno, começava a trazer algumas tristezas, alguns descontentamentos, principalmente com a sua liderança religiosa daquela região. Então a liderança começava a julgar Estevão. É nesse contexto que a Bíblia começa a relatar acerca de um certo Saulo, pois ele é quem faz o julgamento, e naquele momento Estevão é apedrejado. Vamos ler aqui o que a lição diz, né? Estevão foi o servo de Deus que comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga, chamada dos libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, de suborno e falsos testemunhos, trazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. A liderança religiosa daquela época não era uma liderança que aceitava discussões acerca das Escrituras, porque eles entendiam que era dominado por eles, não poderia ser questionado, principalmente por aqueles que já tinham a culpa de entender que o julgamento feito primeiramente a Cristo tinha trazido esse peso sobre eles. Particularmente acredito que parte deles já sabiam que estavam fazendo o que era errado, mas é melhor se manter no erro e não baixar a cabeça. O orgulho deles, a hipocrisia deles falava mais alto. A igreja foi dispersada. Alguns, como Estevão, que não baixavam a cabeça, não que os outros baixassem, tá bom? Mas que sofriam uma perseguição um pouco mais ferrenha, um pouco mais direta, eram homens mais conhecidos. Esses foram atacados.
Porém, alguns não tinham tanto conhecimento, reconhecimento naquela região. Então, esses que ficavam dispersos eram as pessoas que Deus usava para levar o evangelho adiante. Eram pessoas que não se levavam muito a sério. Então, assim, eles saíam nas suas casas e algumas práticas sendo feitas e para quê? Para que o evangelho avançasse cada vez mais. A situação, inclusive, que trazia uma certa dúvida com aqueles perseguidores, porque eles, quanto mais eles matavam gente, mais gente aparecia. Quanto mais cristão morria, mais cristão aparecia. Quanto mais perseguia, mais o povo queria morrer. A perseguição naquela época ela era tão incomum, tão... assim, falta palavras para descrever, tá bom? Ela era tão comum e os cristãos lidavam de uma maneira com ela, de uma maneira tão forte, que cristão que não morresse perseguido achava que não era digno de morrer pela perseguição. Isso entristecia. Vou trazer para vocês o exemplo de um senhor. Depois, se vocês puderem pesquisar a respeito dele, quem não ouviu falar ainda, leia. É linda a história dele. O irmão, ou pastor, bispo Policarpo. Alguém já ouviu falar esse nome? Não? Policarpo? Policarpo, provavelmente, ele era o bispo da igreja de Esmirna. Alguns dizem que era de Éfeso. Pelo momento de perseguição, acredito eu que tenha sido de Esmirna mesmo, mas há algumas outras possibilidades. Policarpo morre com cerca de... eu não vou ter certeza agora aqui, porque eu não busquei mais acerca de Policarpo para hoje, e a mente já não me ajuda, a idade já não me ajuda, mas ele morreu com cerca de, se não quase, um pouco mais de 90 anos. A maior tristeza de Policarpo até a sua morte era entender que todos aqueles... agora imagine, ele era um pastor, tá? Pastor de uma igreja. E ele via todos os seus membros sendo mortos. Toda a membresia da igreja sendo morta. Mas não era morto por qualquer coisa, não. Eram mortos de forma barbárie. Era assim, vamos juntar todo mundo na praça para apedrejar o irmão. Vamos levar a irmã para as arenas com seus filhos, para que o marido veja ela morrer diante dos seus olhos. As arenas que hoje são palcos de filmes que falavam sobre os gladiadores eram apenas um chamariz para o evento principal que viria ao final, porque nas arenas ao final seria a hora de matar os cristãos, e os imperadores tinham cada momento o seu desejo. Eles dizem que são cristãos, que carregam a cruz, vamos matá-los todos crucificados. E nas arenas tinha dezenas de cruzes, para que eles morressem todos crucificados. Não, hoje vamos matá-los queimados. E as pessoas assistiam e se alegravam com aquilo. Hoje serão degolados em praça pública. Mulheres serão presas a postes para iluminar os caminhos dos grandes imperadores, dos grandes governadores. Os pais vão morrer, mas antes de morrer, eles verão os filhos sendo mortos. As mães poderão sobreviver, desde que primeiro elas vejam os filhos sendo mortos, para que ela negue a Cristo. E se não morrer, se não negar a Cristo, ela morrerá por último. Era assim, nessa barbaridade. Um dos apóstolos morreu dessa maneira. Mortes que eram prazerosas para aqueles que assistiam, em que membros eram amarrados a cavalos, os membros superiores e inferiores, as pernas e os braços. E em cada cavalo amarrava um, e em determinado momento eles açoitavam os cavalos para que cada um fosse numa direção, para que o corpo se despedasse em 4 pedaços. Isso era uma forma de matar os cristãos. Sei que tem crianças aqui, mas ele está falando sobre perseguição, ele tem que falar a verdade, ele tem que falar o que de fato é. Me permitam. E aquilo era alegria para aqueles que não eram cristãos. E aí, uma vez eu tinha muita dúvida, assim, mas por que esse povo é tão feliz com isso? Está vendo pessoas inocentes sendo mortas. E aí acontece o que aconteceu com Estevão. Palavras contrárias a elas eram trazidas.
mentiras, calúnias eram trazidas. Vocês querem ver um exemplo? Acho que já falei isso aqui na escola bíblica já. Como é que nós nos tratamos? Meu irmão, minha irmã, não é isso? Aí eles viam, com alguns dias depois, eles viam aquele casal, casados, com filhos. Aí, sabe o que eles diziam? Não se tratam como irmãos? Por que eles estão casados? Isso é incesto. Olha que povo pobre, olha que povo podre. Eles se tratam como irmãos, mas se casam. Eles têm filhos. Olha como eles mudavam a ideia do que de fato era o ser irmão, o ser o ser igreja, e transformavam aquilo em ser algo tão feio. Isso é exemplo. Hoje é culto de Santa Ceia, não é? Aí diziam assim: o meu Deus, ele morreu por mim. Mas em memória de, o que é que Cristo fala? Em memória de mim, vocês se reunirão e comerão pão, que representa a minha carne, e beberão o suco da uva, porque representa o meu sangue. Quando eles ouviam isso, diziam assim: eles se reúnem para comer corpo e sangue, carne e sangue humana. Eles são canibais. Quando perguntavam para o cristão, o que é que representa aquilo? O corpo e o sangue. Então vocês são canibais. Isso eram algumas das injúrias que se levantavam contra a igreja, para que aquilo se tornasse aquele povo cada vez mais feio, cada vez mais digno de tamanha mortes brutais. Agora volta ao Policarpo, o pastor que via, o pastor que servia a ceia, e que na sua ceia, cada mês, provavelmente, em cada período que eles faziam, ou se em todas as vezes também, isso não importa, mas que a cada culto reunido, ele via alguns membros faltando, algumas famílias faltando, membros daquele que era o anjo da igreja, o pastor da igreja, e sabia o que era ser corpo. Quando via membros faltando, é como se dedo seu faltasse, braço seu faltasse. Imagina o pastor vendo a cada culto, a cada reunião, ainda que 2 chegassem, um tinha saído, e um tinha saído não porque achou a igreja melhor, saiu porque foi morto por sua igreja, foi morto por sua fé, foi morto pelo Cristo que eles continuariam cultuando, e que isso ainda seria motivo de alegria. Eu imagino Policarpo recebendo uma viúva, feliz porque o seu marido não negou a Cristo. Mas Policarpo, com cerca de seus quase 90 anos, não morria. Policarpo tinha na sua tristeza a ideia de que Deus o castigava, vendo todos morrerem, e ele ter que sentir a dor da morte, a dor do luto, mas não a dor da espada, não a dor da corda no seu pescoço, não a dor do fogo queimando. E ele entendia que aquelas mortes eram como sacrifícios diante de Deus, e ele não era digno de ser sacrificado diante do seu Deus. Em uma noite, Policarpo dorme, depois da sua oração, e tem um sonho, em que o seu travesseiro pegava fogo. E ali ele entendia que Deus havia dado o aviso. O velho Policarpo subiria às narinas do Deus Altíssimo com um aroma suave do sacrifício. A partir dali, ele se alegra. A história diz que soldados vão à casa de Policarpo. Os seus servos tentam tirá-lo da casa e ele não sai. Deixa que os soldados entrem. E os soldados vão prendê-lo. E ele só pede: me permitam fazer minha última oração enquanto vocês comem. E os servos que queriam tirá-lo de casa preparam a mesa para os soldados comerem, enquanto do lado ele orava. Orava com gratidão a Deus e orava pela vida dos soldados que o levariam à morte. Esse era o desejo e a alegria da igreja naquela época. Olha a diferença
Olha a diferença. Policarpo é levado às autoridades. A história diz que Policarpo cai do carro que o levava, ele quebra uma das pernas, volta, e em tudo há sempre uma possibilidade, porque ele era um homem, além de velho, era um homem muito doce. As pessoas, os soldados o levavam, não amarravam, porque ele era uma pessoa boa, e reconhecia a sua bondade, e não entendiam como ele seria morto. E em todo momento diziam: não morra, negue a ele, negue ao seu Cristo, e você viverá, você já é velho, morra de velhice. E ele fala: até hoje, meus 90 anos, meu Deus nunca me negou. Meu Deus nunca me negou, seria eu que o negaria? A história diz que Policarpo é amarrado. Não. A história diz que Policarpo é levado à praça pública. E no meio da praça pública tem um tronco para que ele fosse amarrado. E ele pede que não seja amarrado. Tocam fogo aos seus pés. E ele pede para que não tenha cordas, porque não precisarei de cordas. Ele é queimado vivo, sem uma corda. Alguns dizem que milagrosamente o fogo se abre e não toca em Policarpo, para que eles entendam que Deus é Deus que livra. E a ordem que vem é que um dos soldados o deveria transpassá-lo com a lança. E aí agora o Policarpo é ferido e morre, com um belo sorriso, porque agora sim ele é sacrificado ao seu Deus. Aí você pode me perguntar assim: mas pastor, eu preciso chegar a esse ponto. Não, mas você se alegra na sua perseguição, se alegra na perseguição do vizinho, se alegra na perseguição do seu chefe, na perseguição do seu parente, às vezes alguém dentro de sua casa. Não queira negar a Deus por isso. Sabe por quê? Dizer que Deus te abandonou. Deus nunca te abandonou. Você está vivo até hoje, você está viva até hoje, é porque Ele continua te livrando. Pode ser que lanças, pode ser que chamas de fogo possam ter chegado a você. Não vai. Sabe por quê? Porque Ele continuará te protegendo. Ele nunca te negou que não haverá perseguição. Ele só nunca te negou que estaria perto de você. Isso não. Deus continuará te seguindo, continuará te guardando. Nunca mais tinha chorado na escola bíblica, né? Nunca mais eu tinha chorado, agora hoje eu chorei. Mas vamos lá. A igreja foi dispersa como consequência do episódio ocorrido com Estevão. Uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersação dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Antes da gente avançar mais um pouquinho, mais um aviso. Alguém que será batizado está aqui na nave do templo. Se tiver, levanta a mão para mim. Alguém que será batizado? Não? Ok. Se vocês verem alguém chegando que não será batizado, vocês me avisam, tá bom? Aí eu direciono para a sala, ou direciono aqui para a sala aqui atrás. Tá bom? Mas vamos lá. A perseguição cristã é uma realidade. Aí dizemos assim: mas isso, pastor, era lá no primeiro século da era cristã. Não. A perseguição ela é até hoje, como eu avisei, é até hoje. E hoje os principais membros que sofrem com isso é de fato os missionários. Só eles? Não. Mas há os missionários. O que nós temos que ter com certo cuidado, sabe o que é? É com a possibilidade de nós sermos vítimas. Porque nós devemos buscando ser vítimas. Me explica, pastor. Quando nós começamos a ser uma igreja que não se preocupa com os nossos governantes, não se preocupa em escolhê-los e não se preocupa em orar por eles, para que essa perseguição, aparentemente primeiro cultural,
depois social, se possa trazer também de forma mental e um dia passar a ser física. Cultural, porque as culturas são aceitas. Me digam se isso é comum, tá? Todas as culturas são aceitas. A cultura da igreja é crítica. Não estou falando de cultura da igreja, estou falando de algo que a gente vive aqui dentro, tá bom? Essa semana eu fui fazer um serviço, e aí o irmão fez um serviço para mim. O irmão, ele falou que era irmão. E aí quando acabou ele falou assim, o senhor é da igreja? Estava saindo daqui, viu? Sou membro da igreja. Eu também sou. Não estou indo para a igreja não, mas sou da igreja. Entendo que eu sou crente. Não estou indo para lá, mas eu sou. Amém. Tem umas coisas da igreja que eu não consigo entender. Aí ele citou alguns exemplos, entre eles falou assim, esse negócio de oferta, em que eles levam até maquineta para passar cartão, isso é absurdo. Aí eu olhei para ele e falei assim, você acha que é? Eu acho que é. Digo amém. Acabou o assunto. Alguns dias depois eu fui no supermercado. E aí no supermercado, não sei se vocês já devem ter visto, essas máquinas de ganchos que pegam brinquedos, ursos. Tem um supermercado na nossa cidade, por exemplo, que aquilo ali já tem um lugar de passar o cartão, para você conseguir tentar pegar um urso. Ali, você já passa cartão. É R$2 cada possibilidade. Você quer passar uma vez, você passa um cartão ali, R$2 no cartão. Ali não é problema. Para a igreja é. Aí, faça-me um favor. Mas assim, são culturas, são situações que acontecem dentro da igreja, que tudo, em todo lugar é aceitável. Na igreja não é. Na igreja não pode. Primeira parte cultural. Depois a parte social. Todos os direitos são dos outros. Já estamos numa nação em que a notícia dos jornais é quando tem as paradas LGBT. Mas quando são as marchas para Jesus, o grupo de pessoas é menor. Aparentemente são as pessoas que são mais bagunceiras. É o que menos faz sentido fazer. Todos os eventos cristãos têm a sua crítica, têm o seu julgamento ruim. Mas para a sociedade, as situações que são feitas contra a igreja, aí sim, isso é louvável, isso é bonito. Que bom que estão lutando a favor. Eu não estou falando aqui nem a favor de um, nem a favor do outro, tá bom? Eu estou falando em relação a uma possibilidade de que Deus também temos que começar a levantar a nossa cabeça. Eu vou sair do assunto, mas só para dar um exemplo para vocês de direitos que a igreja pode lutar e que abre mão dela. Quer ver um exemplo? Na minha Bíblia diz que um dia o mundo quase acabou em água. Vocês já ouviram falar do dilúvio na época de Noé? Pronto. A Bíblia me diz que quando acabou o dilúvio, Deus dá um sinal para os homens. Para dizer assim, eu vou dar um sinal para vocês no céu, para que vocês saibam que eu nunca mais farei isso. Nunca mais o mundo acabará em água. E ele vai e coloca o quê? Um arco-íris. Arco-íris é exemplo de que hoje o LGBT pegou como bandeira. Se uma criança quiser vestir uma camisa hoje com a ideia do arco-íris, por quê? Porque é uma aliança, uma filha, um filho nosso, um filho misericórdia. Não, está ali meu pai, está ali dizendo que Deus fez uma aliança com o povo, fez uma aliança com o mundo, que não acabará, que continuará cuidando dele. Eu quero botar essa aliança na minha camisa. Sai com teu filho de 10 anos, 12 anos, para tu ver. Todo mundo olhando, dizendo que o menino que está se denominando que agora é do grupo LGBT. Por quê? Porque a igreja abriu mão disso. Foi se tornando comum. Foi o que a igreja fez. Sai daqui, tira o arco-íris daqui. Para alguns era melhor que tirasse da Bíblia, para poder nem dizer que tem relação uma coisa com a outra. Mas olha como a igreja, às vezes, em algumas situações, simplesmente abre mão delas. Eu estou aqui pesquisando sobre uma palavra para poder não falar errado. Um exemplo, quando eu falei questão da igreja primitiva, da igreja da época dos apóstolos, da perseguição, eles tinham um sinal, a escola, eu acho que era bom trazer isso para vocês. Existe um sinal, vocês devem ter visto em algumas situações da igreja. Algumas editoras têm isso, algumas bíblias trazem
Essa é a ideia do peixe. Você já viu no peixe? Um exemplo de um peixe? Uma concha, aí vem e fecha um peixe. Você já viu isso? Aquilo ali, por exemplo, era um exemplo de um sinal da era cristã, da época dos apóstolos, da igreja primitiva. Sabe o que era aquilo ali? Quando um irmão se encontrava com outro no caminho e queria saber se ele era cristão ou não, vinha um irmão e fazia esse sinal no chão. Vinha um outro irmão e fechava e formava um peixe. E ali eles não precisavam verbalizar, mas eles sabiam que eram cristãos. Por quê, pastor? A palavra peixe, e aí eu vou trazer aqui para o grego. Deixa eu trazer uma tradução aqui. É iktis, ou alguns chamam iktos, que é uma palavra que é usada se você pegar cada letra dela e colocar cada uma, formar uma frase. Eu não vou falar a frase em grego aqui, porque eu posso me perder no sotaque aqui, mas diz assim: Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Se você pegar cada letra dessa frase do alfabeto grego e transformar, faz iktos, que é o nome de um peixe, é o nome do peixe. Ali era um exemplo de que eles eram cristãos. Eram exemplos, eram subterfúgios que eles utilizavam para que eles fossem reconhecidos entre eles como cristãos. Porque não poderiam verbalizar por conta da perseguição. A perseguição na era cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferentes etnias, políticas e religiosas. Todos esses exemplos são exemplos de martírio, são exemplos de perseguição. Existe um relato do evangelista John Wesley. John Wesley, ele costumava viajar a cavalo em algumas regiões, em algumas aldeias, levando o evangelho. E ele ia de cavalo em regiões, trazendo a palavra de Deus, evangelizando, fazendo trabalho missionário. A história diz que em determinado momento, John Wesley em seu cavalo, ele vai louvando, e em determinado momento ele para o cavalo. Ele desce, se ajoelha e começa a orar debaixo de uma árvore. Porque ele se deu conta que já havia cerca de 2 semanas em que não havia perseguição. Em nenhum lugar que ele chegava, ele era perseguido. Ninguém o criticava, ninguém o julgava. Ele para o cavalo, se ajoelha e ora, e começa a pedir perdão a Deus. Começa a pedir perdão a Deus porque ele entendia, e a oração dele para Deus é: meu Deus, será que eu já estou tão mundano que as palavras que eu falo a teu respeito já não incomodam mais, já não afrontam mais, já não traz nenhum tipo de sentimento nas pessoas em mudança? Será que eu já estou falando algo que os agradam? Porque o Senhor não me permite mais passar por perseguição. Será que minhas palavras já mudaram a esse ponto? Me converte novamente. E na oração de John Wesley, ele sente uma pedra sendo arremessada próximo à sua cabeça. Ele se levanta, monta no seu cavalo e continua. Porque Deus respondeu, que ele continua confrontando com a palavra. Ele continua tendo a palavra que confrontava. Mas o termômetro de John Wesley era a perseguição. Era que quando ele falava, as pessoas se incomodavam. Porque se ele falasse e agradasse, era sinal que tinha algo errado. Infelizmente hoje, nas igrejas, aqueles que confrontam e que trazem palavras que precisam ser trazidas, alguns são julgados, alguns são ignorados, alguns não recebem mais oportunidades, alguns não são ouvidos, alguns são julgados ou rotulados como querem ser crentões demais,
São palavras que às vezes a Bíblia traz, e é pesado mesmo, que é para ser pesado mesmo. A igreja não pode parecer com o mundo. É o mundo que tem que querer ser parecido com a igreja. Amém? A perseguição cristã na atualidade. Eu já preciso encerrar, só avisando para vocês, tá? Nossa lição vai ser reduzida um pouco hoje. Domingo que vem, por misericórdia de Deus, serei eu mesmo professor. Então, assim, o ponto que a gente não conseguir pegar aqui, no domingo que vem eu dou uma pinceladazinha para a gente não perder, tá bom? Mas por conta do batismo, eu preciso avançar aqui e breve encerrar, tá bom? A perseguição cristã na atualidade, em muitos lugares, se cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. É comum, tá bom? O que mais entristece, e aqui eu paro a nossa lição, eu dou uma pausa nela até o próximo domingo, trazendo para a igreja agora uma confrontação em relação à oração. Você já orou por um missionário hoje? Já orou pelo missionário hoje? Ainda que você não conheça, ter orado pela igreja que está fazendo missões hoje? Ou você acha que isso não está acontecendo porque a mídia não traz? Ainda que cristãos sejam mortos diante das câmeras, as câmeras não mostrarão cristãos sendo mortos. Em todos os exemplos, em todas as guerras, cristãos são sempre os primeiros a serem buscados. Perseguições em todas as esferas e em todas as possibilidades. Você não vai achar isso em site que não seja voltado a isso. Você não vai achar isso em canais de TV, em rádios, em nada. Rádio para quem tem rádio, né? Pastor Zé Luiz acho que tem rádio ainda. Tá bom? Mas em nenhuma mídia, em mídia social, Facebook, Instagram, nada. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque isso não dá ibope. Isso não dá like. Isso não traz alegria em se ver. A não ser que seja algo brutal para mostrar com outro sentido, mas não com o sentido daquele que morreu, porque foi ferido. Você não verá uma palavra que trará motivação àquele que vê aquela cena para que busque a igreja, para que busque a Cristo. Não vai ver. O sentido é apenas a brutalidade. Eu falei com um dos irmãos aqui, falei aqui na última vez que eu dei um exemplo de um filme. Se vocês não viram, não notaram ainda, aconselho verem. Redenção. Fala sobre um pastor conhecido, história real, tá? Fala sobre um pastor conhecido como pastor da metralhadora. É um filme que faz você pensar se o que de fato ele faz está de acordo ou não está de acordo. O filme não traz nenhum tipo de incentivo para que você concorde ou não com ele. Mas ele é um pastor que precisa se armar para ir tirar crianças, adolescentes da mão de guerrilheiros. Crianças que são entregue armas para matar. Mas que se ele for de peito aberto, ele é o primeiro a ser morto. Então ele tem que ir lá batalhar contra isso. É a história real de um pastor que precisou chegar a esse ponto, dando exemplo para vocês de que isso é uma coisa que acontece até hoje, mas não vai aparecer, não vai ser mostrado. Mas eu posso garantir a vocês: orem pelos missionários, orem pelas missionárias. Às vezes me dói quando acho relatos de missionárias que vão para algumas regiões fazer missões, e que quando descobrem que elas são missionárias cristãs,
elas são mutiladas. Elas não são mortas, elas são enviadas de volta ao seu país, mas voltam mutiladas. Algumas dessas irmãs voltam violadas. E nesses atos são feitos do tipo, e aí vocês vão trazer semelhança a uma outra situação que a Bíblia traz. É do tipo assim: você não é cristã? Cadê o teu Deus para te livrar? Acho que essa, embora seja uma frase muito dura de se ouvir naquele momento, eu entendo que algumas delas dizem assim: é nessas horas que eu sei que eu pareço com o Cristo da cruz, que lá ele ouviu a mesma coisa. E geralmente são irmãs ou irmãos que, quando voltam para suas casas, a coisa que eles mais querem é voltar para missões. Porque ainda que eles possam ganhar mais uma vida, ainda assim será válido todo o sofrimento. Mas orem por eles. Orem para que Deus os preserve o máximo que puder. Ore para que eles não sejam desanimados. Sabe por quê? Porque se eles forem desanimados, terá que ser eu ou você que vai ter que ir para o lugar deles. Se Deus os levantou para isso. Eu vou trazer uma frase que a lição trouxe lá no início, as lições da nossa revista. Se não me engano foi a segunda ou a primeira, acho que a primeira lição da revista diz assim: enquanto alguns se colocarão de joelhos orando, haverá mais missionários se colocando de pé para levar a palavra. O seu papel é o do joelho. Então ore por eles. A perseguição cristã, ela é atual. Desde que Cristo morreu, a igreja é perseguida. Ela é atual. Amém? Eu vou pausar aqui, deixa vocês com essa reflexão da necessidade de oração por eles. Domingo que vem eu faço mais um fechamento dessa parte. E nós já entramos na lição 12, domingo que vem. Tá bom?